Olá, boa tarde. É com emoção e com alegria que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a competência do nosso amigo Sidney Coeixo. Técnico de transmissão está com a responsabilidade e com a competência do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 7 de maio de 2021, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 17 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema bem interessante. Estaremos falando sobre maternidade na visão espírita. Afinal, o que é o amor materno? A maternidade é uma missão? E a mãe adotiva, ela ama tanto quanto a mãe biológica? E o que diz que informa a doutrina espírita sobre este excelente tema que é sobre maternidade na visão espírita? E quem estará falando sobre este importante e interessante tema hoje aqui junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga palestrante espírita, presidente do Centro Espírita, irmã Maria Adelaide Mariette Lemos. E desde já convidamos você, amigo ouvinte, para assistir o nosso programa ao vivo e a cores pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Basta só acessar a nossa página que você estará assistindo a esta bela entrevista. E a gente desde já convida você, amigo ouvinte, que deixa lá a sua like, deixa a sua mensagem, lembrando sempre que a sua mensagem não serve de estímulo, de incentivo e de uma grande energia para que a gente possa seguir com a missão confiada a nós. E o programa está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupansi.com.br. Maternidade na visão espírita. Este importante tema estaremos conversando a partir de agora com a nossa convidada, com a nossa amiga palestrante espírita, presidente do Centro Espírita, irmã Maria Adelaide Mariette Lemos. Mariette, que alegria, satisfação de receber novamente aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, do programa Terceiro Milênio. Seja bem-vinda. Uma boa tarde. Boa tarde, Madeira. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio e todos os ouvintes do programa Terceiro Milênio. É uma grande alegria poder estar aqui fazendo parte da divulgação da doutrina espírita, isso é motivo de grande alegria, divulgar esta doutrina maravilhosa. Com certeza, motivo da gente ficar motivado, vibrante e feliz. Quando tu me fez o convite e me colocou esta data, eu pensei, vai estar bem próximo da data comemorativa por nós, do Dia das Mães, que será no próximo domingo. Então, vamos falar sobre a maternidade na visão espírita. E aí eu pesquisei. Então, antes de nós começarmos a falar, antes da primeira pergunta, eu vou falar da bibliografia. Eu fiz pesquisa, eu estudei, eu busquei, tanto em livros quanto em blogs. Então, o Livro dos Espíritos, a tradução por Cláudio Damasceno Júnior, o Evangelho segundo o Espiritismo, o blog Mundo Maior, o blog Letra Espírita e Clube GEL, Instituto de Defesa do Meio Ambiente. Livro Momento Espírita, volume 1, a sexta edição, e o livro SOS Família, do Divaldo Pereira Franco. E por vários espíritos. E como sempre, a mentora dele, e nossa também, porque nos auxilia, claro, Joana de Ângeles. Perfeito. Então, uma entrevista bem embasada nessas referências que tu vai nos trazer durante as perguntas que nós estaremos fazendo para nossa amiga Mariette Lemos. Então, Mariette, o que normalmente vemos quando observamos uma mulher exercendo o papel de mãe? O que normalmente a gente observa? Nós normalmente observamos uma mãe em suas atitudes para com seus filhos, nós percebemos nitidamente um amor incondicional sendo exercido. Amor este
que é o que chega mais próximo do exemplo do Mestre Jesus, que o Mestre nos deixou. No decorrer desta conversa, nós iremos ver, por isso que a gente colocou normalmente, nós vamos destacar que o amor de mãe difere de acordo com o seu grau de evolução. Então, é o amor que mais se aproxima, é isso que a gente observa quando uma mãe está exercendo esse papel. O que mais se aproxima que tu falasse, né? Do exemplo que Jesus nos passou. Nos deixou. E esse exemplo é de abnegação, de renúncia, sacrifício. Isso tudo, e de responsabilidade, né, Madeira, que tem também no decorrer desse nosso trabalho. É o que a gente observa, porque no dia a dia as mães sempre querem o melhor para os seus filhos. É o normal, é o geral. É o geral. Assim, no Livro dos Espíritos, na questão 890, é falado sobre o amor materno. Está lá no livro dos Espíritos, né? Questão 890, fala lá sobre o amor materno. Mariette, poderia, assim, nos falar um pouco o que se trata essa questão do amor materno, que está lá no Livro dos Espíritos, questão 890? Sim, antes um pouquinho, pois até, não. Madeira, eu vou colocar aqui uma questão que refere-se ainda à primeira pergunta, se tu me permite. No Livro dos Espíritos, questão 385, nós temos uma extensa resposta a respeito da primeira questão, que diz assim: o amor que uma mãe sente por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição? Essa terna benevolência que até mesmo os estranhos sentem pelas crianças. Isso está no Livro dos Espíritos. Deus dá o aspecto da inocência principalmente para que os pais a amem, e essa fragilidade faz com que os pais dispensem todos os cuidados necessários para com seus filhos. Né? Então eu quis destacar porque quando diz nesta frase, o amor que uma mãe sente por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro ser, faz a gente pensar, né, Madeira? Faz a gente refletir a respeito. Antes de ir para a segunda pergunta, então, pois não, aqui o nosso técnico aqui, Cláudio Leão, está ajustando aqui o nosso microfone, que de vez em quando o nosso microfone, né? Desanda. Ele dá uma queda, mas faz parte de todo o trabalho ao vivo, né? E a gente está ao vivo aqui na Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Também vocês estão nos assistindo pelo Facebook do Terceiro Milênio, né? Nessa entrevista sobre maternidade na visão espírita. Então, muitas pessoas não estão nos vendo, mas estão nos ouvindo pela Rádio Tupãssi. Eu estou aqui, né, tentando passar também aos nossos ouvintes que estamos com problema aqui no microfone, mas não é no áudio, né, que o microfone não quer parar quieto, né? A gente está tentando deixar ele numa posição única, mas ele insiste, né, dar uma caída. Mas se cair, Cláudio Leão, já valeu todo esforço estar aqui, né, fazer com que a gente leve, né, não só o áudio, como também a melhor imagem também àqueles que estão nos assistindo. E isso é carinho, e isso também é amor. Então, Mariette, pois não. A questão do Livro dos Espíritos, isso, né? Essa questão eu fiz questão de ler ela, porque ela diz, 890, Livro dos Espíritos. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Eu fiz questão de repetir ela, porque ela é bem incisiva, né? Assim, então, o que os espíritos nos respondem? O amor materno é as duas coisas, tanto um instinto quanto um sentimento. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos visando a conservação deles. Mas no animal, esse amor está limitado às necessidades materiais e termina quando os cuidados tornam-se desnecessários. Isso é no material, nos animais, né? Na parte material e instintiva.
quando chega, no caso, no homem, esse amor persiste pela vida inteira. E ele comporta um devotamento, uma abnegação, que são virtudes. O amor materno sobrevive à morte e prossegue no mundo espiritual. Observem que existe nesse amor algo mais do que o do animal. E essa é a resposta na íntegra do Livro dos Espíritos, porque eu achei ela tão pertinente, ela tão interessante, porque nós vemos muitos casos em que a gente fica assim, hoje em dia os animais às vezes estão tendo até para outras raças um cuidado, né? Exatamente. E a gente sabe que é instinto, mas que vai chegar um determinado momento em que eles vai se independizar, a necessidade material vai passar e ele vai seguir sozinho. Já nós humanos não, né? Vai mais longe. Bem mais longe. Vai muito além desse devotamento, abnegação, amor, em exercício. E até quando as mães desencarnam, elas vão para o plano espiritual. E até além do desencarne do filho. Com certeza. Mesmo a mãe ficando e o filho partindo. Vai dando essa coisa que não para. As mães querem. A gente vê nos livros do André Luiz quantas mães vêm em socorro aos seus filhos que estão. Ou normalmente elas já partiram, e aí vem um atendimento no plano espiritual, e onde eles enxergam a sua mãe, ou elas intercedem por eles. Mesmo, isso quando elas já partiram antes dele e eles se encontram perdidos, ou na terra ou na erraticidade. Essa intercessão, né? Porque ele vai muito além. Faz-me lembrar uma frase de um grande amigo do Chico Xavier. Agora me deu um branco no nome dele, mas ele, certa feita, uma entrevista com Ana Maria Braga, ele já desencarnou alguns anos atrás. Ele falou que uma prece nossa mal chega, né, ao telhado da nossa casa. Mas ele fala que uma prece de uma mãe, ele arrebenta as portas do céu. Pois é. Parece que o nome dele é Celso. Tem um segundo nome, mas o primeiro nome é Celso, que eu sei agora me veio o nome dele. Eu não sei também, mas esses tempos tinha uma conhecida que estava com um filho na UTI, já tinha passado por 2 cirurgias e ela me pediu oração. E eu disse, faz essa oração, porque a oração de mãe arrebenta as portas do céu. Arrebenta as portas do céu. E graças a Deus ele se salvou. Com certeza ela fez essa oração. Perfeito. Maria, com essa resposta que tu nos trouxe, né, podemos assim concluir que o amor materno é uma virtude? Sim, é como foi feito referência na resposta da 2, né? Sim, estabelece-se aí a diferença entre o amor maternal humano e o dos animais. E aí eu vou meio que me repetir aqui. Enquanto nos animais o cuidado vai até o crescimento dos filhotes, o amor materno dos humanos é para uma vida inteira. E aí entra aquilo que nós já mais ou menos pincelamos no início, com renúncia, devotamento, e não tem fim, nem após a morte dos seus filhos. Vemos que é virtude, por quê? Ser mãe representa a possibilidade do exercício do amor incondicional, doando o melhor de si para a evolução de um espírito que nasce no papel de filho. Aqui, essa parte aqui, ó, seja ele amigo do passado ou alguém que necessite de reconciliação, como oportunidade de reconstruir uma nova história. Então, esse aqui eu até dei um destaque, né? Porque realmente não importa quando vem o nosso filho, naquela aparência frágil. E na sequência nós vamos falar daquelas mães que o amor não eclode. Mas nesse momento aqui nós estamos
trazendo essa mãe que quando vê o filho nos braços, esquece se é um inimigo do passado e o amor supera e suplanta tudo. Então, essa é a resposta que a gente tem. Realmente é uma virtude, porque ser mães representa a possibilidade do exercício do amor incondicional, possibilitando a evolução desse espírito que nasce e nossa também, né? Porque se nós estamos comprometidos como mãe, nós vamos evoluir nessa missão, né? Perfeito, estamos a caminho para a gente atingir nessa perfeição. Agora me recordei, Marete, o nome, está chegando aqui, né? O competente técnico da Rádio Tupãssi, Sidney Coeixas, ele é o técnico aqui da rádio, é ele que faz toda a técnica aqui nas programações da rádio, é isso aí, né, Coeixas? Isso aí, tranquilo. Essa voz aqui é a voz do grande radialista, né, Sempre. da comunicação aqui na cidade de Pelotas. Ele chegou aqui, né, a pedido do nosso amigo técnico Cláudio Leão e resolveu a situação aqui do nosso microfone para que a voz pode chegar a todos os nossos ouvintes, não só do Brasil, como também no mundo todo. Obrigado, Sidney Coeixo. Obrigado, Cláudio Leão. Agora me lembrei o nome do que foi um grande amigo do Chico Xavier, hoje está na espiritualidade, em uma entrevista para Ana Maria Braga. Foi em seguida que o Chico desencarnou e ele disse isso para Ana Maria Braga, né? Celso Afonso é o nome dele. Que as bom saber. Celso Afonso, né? Que trabalhou muitos anos com o Chico Xavier, muitos anos, né? Muitíssimo amigo do Chico. E então ele diz que as preces de uma mãe arrebenta As portas do céu. as portas do céu. Marete, esse amor assim tão especial pode sofrer distorções devido ao estágio evolutivo de cada mulher? Ele pode? Sim, dependendo do... Aí eu até separei aqui que nós temos mães nas mais variadas atitudes. Essa resposta vai ser uma das mais longas que nós temos, porque eu dividi em 4, A, B, C, para que não me perdesse. Que diz assim: há mães que amam demais, a ponto de sufocarem seus filhos. Essas mães, em muitos casos, criam uma espécie de simbiose, onde acabam interferindo de forma negativa na liberdade de ação de seus filhos, criando neles sentimento de culpa, caso eles manifestem o desejo de seguir o próprio caminho. Isso é um problema, né? Poderíamos dizer aqui que é um amor doentio, onde não é aceito nenhum namorado ou namorada, não importa se é menino ou menina. Quando a mãe tem esse amor doentio, elas acreditam que ninguém serve para os seus filhos, que ninguém vai cuidar deles tão bem quanto ela. Então, muitas vezes a namorada ou o namorado se sente, mas é comigo. Não, não é. Isso é uma coisa que a mãe, super protetora, vamos dizer assim, acredita que é só ela. Então, essa parte é uma mãe que ama, que se diz que ama demais, se transforma no amor doentio. Eu posso uma vírgula aqui? Claro. Essa mãe, quando está nos colocando, Marete, seria só para aquele filho, se ela tem 2, 3 filhos? É só para aquele ou também para os 3 filhos, ou para os 2? Ou quanto, claro, se ela tem um único filho, é para um único filho só. Mas quando ela tem mais filhos, esse amor também que sufoca, esse amor, né, demais, sufocante, é para os demais filhos ou é para um determinado filho? Olha, geralmente. Eu vou te dizer uma coisa, varia. Eu pessoalmente conheço pessoas, mães que conseguiram fazer isso com mais de um filho. Tá? Certo. Inclusive colocou de uma forma em que os filhos tiveram duas pessoas que ficaram solteiras, porque ela disse para mim, não irão se casar porque uma vai cuidar da outra. Então, teve esse exemplo que eu vivi, tá? E interferiu e não aceitou e realmente se cumpriu exatamente. Ela já partiu há bastante tempo e isso se cumpriu, tá? E existe aqueles casos específicos que tem um filho e uma filha, mas a mãe super protege o filho e acha que a filha é mais forte.
A maioria dos casos reverte para um, mas existem casos, porque a gente sabe que cada caso é um caso. E agora nesse seguinte, ó, ele diz assim, outras mães acabam mimando e com isso enfraquece os filhos para a caminhada terrena. Nesses casos, dando de tudo sem dizer não. Eu acho muito importante trazer isso, né? Resolvendo todos os pequenos desafios do dia a dia para os filhos e eles não conseguem fazer nada. Elas acabam deixando os filhos sem iniciativa e... Eles não conseguem decidir, quem decide sempre é a mãe que resolve tudo. Exatamente, porque elas são controladoras. Esse exemplo aqui, esses dois primeiros casos são muito semelhantes. Essas mães, tanto a que ama demais quanto a que mima demais, essas mães, em nome do amor, elas acabam prejudicando seus filhos, desfazem de seus filhos e os tornam assim dependente emocionalmente e físico. Em muitos casos, pode vir a se transformar num processo obsessivo. Se não é de lá para cá, da vida espiritual, acaba se tornando aqui. Entendi. Existem casos como esse que eu está relatando, Marete, que às vezes os filhos se rebelam. Ou se ele está casado, tem uma namorada, ou vice-versa, é uma moça, tem um namorado, e às vezes o cônjuge diz, vem cá, mas a tua mãe está demais, a tua mãe te sufoca, a tua mãe te controla, né? Às vezes o filho há casos que o filho se rebela, né? Em situações, ou ele acaba sendo passivo toda essa situação. Olha, homens normalmente... que isso pode acontecer tanto a mãe em relação à menina quanto ao menino. Mas os homens, normalmente, quando eles não tratam, quando eles não buscam ajuda, né, psicológica, um tratamento, eles acabam cedendo sempre e não conseguem se sentirem felizes numa relação conjugal porque se sentem culpa, como eu coloquei. Certo, entendi. E é difícil porque aí eles vão para a relação, mas eles sentem culpa. Pode vir a resolver, mas eles normalmente precisam de uma ajuda. E tem casos que as mães fazem chantagem com o filho, sim, né? As novelas... Ela não está doente, ele diz que está doente. Eu estou com dor, eu estou sentindo isso, eu estou com aquilo. Coitado do filho. É que, ó, normalmente... Do filho e da filha. Né? Normalmente as telenovelas, elas nos mostram... Eu não costumo ver muito, mas a gente acaba sempre dando uma olhada, né? Tem uns exemplos que são mais caricatos, são mais agressivos, que é para chamar a atenção. Por isso que tantas novelas fazem sucesso, porque as mães se identificam. Claro, é verdade. E o brabo disso é que a pessoa sofre, né? A mãe sofre, porque ela não faz aquilo... acho que de uma forma... Algumas é consciente, né? E as outras não estão conscientes, porque é um amor simbiótico, que às vezes começa aqui, não veio de lá. Começa aqui na Terra. E tem, né, casos de mães e filhos que em outras vidas já se conheciam, já vieram de várias relações, não sei, de mãe e filho, de marido e mulher. A gente sabe que na doutrina espírita isso acontece. Mas a gente vem para resolver essa questão. Claro. Eu li histórias, eu sei que o nosso tempo urge, mas rapidamente, e fatos até no meio espírita, né? Histórias de livros, né? Que uma mãe tinha um filho, né? Acho que ela já era viúva, e ela se dedicava a vida dela para o filho. Se dedicava. O filho era tudo para ela, né? Aí o filho casou, e ela disse, minha vida acabou. A vida para ela acabou, porque o filho casou, saiu de casa e ela não se sentiu mais feliz, não se sentiu mais motivada, não se sentiu mais com vontade de fazer as coisas. Deprimiu. Aquelas mães que às vezes colocam todas as suas expectativas, toda a sua felicidade, todos os seus projetos em cima do filho. Aí é que tá, se o filho não é bem resolvido, o filho não consegue, é o que tem nessa questão. Eles não conseguem seguir em frente e se tornarem independentes. Tem também a mãe que ama
mas ama sem apego. Essa mãe, nós podemos dizer, que amam na justa medida, pois sabe o momento de deixá-los ir. Essas mães, com certeza, já estão em um estágio evolutivo melhor do que as duas situações anteriores. Então é uma mãe que ela já vem preparada com desapego para encaminhar, para organizar, para conduzir o filho, mas ela também é independente, né? Ela é emocionalmente melhor no aspecto geral para ela e para os outros. Existem. O comum, a gente sabe que nós estamos na Terra, no mundo de expiações e provas, e que nós estamos aqui para nos resolvermos. Mas, graças a Deus, essas mães existem. Eu considero assim, até vou falar um pouquinho, a minha mãe partiu para o plano espiritual em 2008, e eu posso dizer, como acho que cada um de nós foi um exemplo de mãe, vou aproveitar e fazer uma homenagem para ela. Fica à vontade. Guerreira, uma pessoa que deu o exemplo, que me ensinou tudo que eu sei, principalmente a não desistir das nossas lutas. Mesmo no momento de dor, no momento de separação, o momento em que ela se separou do grande amor da vida dela, do meu pai, ela seguiu firme porque ela tinha os filhos para criar. Então, mesmo diante de pouco, financeiramente, a situação curta, ela plantava, ela colhia, ela vendia na feira e eu junto com ela aprendi muito. Então, um exemplo de mãe que se desapegou, que dá para dizer que faz parte, graças a Deus, de uma boa parte das que nós temos na Terra. E que graças a Deus que eu tive a felicidade, a oportunidade de conhecer a mãe da Mariette, e é bem isso que a Mariette colocou. Dona Ernestina. Tu falavas nela e eu me lembrando dela. Emociona, né? Bastante. São 17 horas e 30 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas, está na casa dos 17 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi AM de Pelotas, ouvindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área da comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa a palestrante espírita, presidente do Centro Espírita, a irmã Maria Adelaide, a nossa amiga, a nossa irmã Mariette Lemos, que vem falar esse tema maravilhoso, que é a maternidade na visão espírita. E nós queremos assim agradecer a todas as mensagens, as likes que estão chegando neste momento através da página do Terceiro Milênio no Facebook. Então, a gente agradece a todos vocês pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Agradecemos todos aqueles nossos amigos ouvintes que estão nos ouvindo pela Rádio Tupãssi AM. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e continue conosco. Mariette, eu ainda tenho... Pois não? Tem as mães que maltratam. Eu precisava falar porque tem acontecido muito. Mães que em função dos companheiros muitas vezes judiam dos filhos. E não dá para fazer uma fala na visão espírita sem trazer, porque o Evangelho nos traz. As mães que maltratam seus filhos, elas demonstram claramente que se trata de um resgate. O que deveria ser amor se transforma em sofrimento. E está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, no item 8, o seguinte: há espíritos que se sentem completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhe servir de prova. E é aqui então por que nós destacamos essa passagem, quer dizer, do Evangelho? Porque de alguma forma demonstrar que essas mães que maltratam deveriam aproveitar a oportunidade para resgatar dívidas de vidas passadas, mas se atrapalham nas próprias emoções. Em vez de transformar o antagonismo em amor, elas extravasam o rancor, retardando o crescimento e até muitas vezes agravando as faltas. Então,
Aqui podemos também destacar o seguinte, que é muito mais fácil nós amarmos os filhos obedientes, os filhos pelo qual nós temos afinidade. Tudo flui. Tudo flui aqui que não nos cobra nada, não não nos exige exige. nada da gente. É mais fácil, né? Com certeza, né? Com mais harmonia, nesse caso, olha, os desafios vão longe. Ó. Olha, tudo flui com harmonia, mesmo nos períodos de grandes desafios. Porque tem afinidade, a gente consegue contornar tudo. Porém, nós viemos com a missão de educarmos e nos reajustarmos com os nossos desafetos do passado, que hoje são nossos filhos, falando dos casos dos filhos mais difíceis, né? Certo. Aí, muitas vezes, é o que nós dissemos, nós nos atrapalhamos. Mas o Evangelho nos esclarece, nos consola novamente no capítulo 4. Honrai vosso pai e vossa mãe, quando nos fala que quando nós pais nos esforçamos sinceramente, sem egoísmo, para colocar nossos filhos no caminho do bem, nossa missão terá sido cumprida com louvor, mesmo que porventura nossos filhos se desviem do caminho correto. Quer dizer, nós viemos com os filhos com desafios, ou não, nós sabemos disso. Nós temos dois caminhos. Ou a gente enfrenta esse desafio e faz tudo o que a gente pode. Bom, a gente fez tudo o que a gente pôde. Não deu certo. O filho, vamos dizer assim, foi pelo caminho errado. Mas Deus está vendo que se nós fizermos tudo, nós estaremos cumprindo a nossa missão. Sim. Fizemos tudo ao nosso alcance. E vamos continuar orando por esse filho mais difícil. Até porque o filho tem um livre arbítrio, né? Exatamente. E quando nós optamos por entrar numa guerra, são essas mães que maltratam. São essas mães que estão perdendo a oportunidade de crescimento, mas que não estão perdidas, porque outras oportunidades virão. Claro. E a gente tem acompanhado pelos noticiários algumas mães ao qual deveriam amar, infelizmente não estão amando. E isso independe da condição social. Exatamente. Está nos mostrando isso nos meios de comunicação. Porque é pobre, porque não. Temos visto pessoas, né, com situação financeira bem abastada, né? E elas não cumprindo, ao qual nos falou que amar é esse amor de mãe, que é de proteger, de amar, né, de educar, de orientar. É como o Evangelho nos diz, a gente vem com esta missão, mas nós sucumbimos. Vamos retardar, digamos assim, para uma próxima. Marete, podemos seguir em frente? Sim, claro. Nesses casos, podemos assim dizer que algumas mães, então, elas falham na missão? Existem mães que falham na sua missão de ser mãe? Sim, como nós acabamos de dizer, falham, acumulando mais débitos para as próximas existências. No entanto, a grande maioria, essa parte aqui é poética para mim, na grande maioria, nós como mães percebemos que ser mãe é ser um veículo do amor de Deus. Então, quando nós percebemos que ser mãe é ser um veículo do amor de Deus e que é um amor sublime, nós conseguimos cumprir, mas nem sempre muitas de nós acabam falhando. Porque assim, a maioria percebe que ser mãe é um veículo do amor de Deus, que é um amor sublime. Embora a maternidade seja de grande responsabilidade. Por isso que muitas se atrapalham, porque, vou repetir, estamos no mundo de expiação e provas e viemos para nos reajustarmos. E essa missão de mãe é uma das de maior responsabilidade, de maior desafio. Com certeza. Ser mãe é uma missão. E pedimos a Deus, a Jesus, que nos dê sabedoria, discernimento, força, coragem, para que a gente possa desempenhar bem essa missão.
Até porque, né, nos é dada essa grande oportunidade que é para a gente evoluir, para a gente crescer. Mariette, vamos falar um pouco da responsabilidade materna? Sim. Uma pergunta vai se encaixando na outra, né? As responsabilidades trazidas pela maternidade são grandes, implicando no ensino, na orientação de todos os caminhos dos filhos durante toda a existência terrena. Para ser uma mãe responsável, é preciso abrir mão de muitas coisas pessoais em prol desses filhos. A missão de mãe vou até meio que me repetir, a missão de mãe é de grandes responsabilidades, mas também de grandes alegrias. Como nos diz um velho ditado, ser mãe é padecer no paraíso. Porque, gente, é maravilhoso, é emocionante quando eu que fui mãe, né? Tive uma filha só e nos entregam. Que é mãe? Não, fui mãe jovem, vamos dizer assim. Sim. E sou mãe, e vó, e bisavó. Certo. Né? E cada vez que a gente recebe, quando eu recebi a minha filha, a emoção é indescritível. Tu olha aquele ser. Quando tu é muito jovem, tu pensa, o que eu vou fazer? Né? Eu vou crescer junto. Depois tu vai vendo, e a emoção... Até hoje, quando eu vejo algum parto na televisão, nos vídeos, eu me emociono. Porque é um momento maravilhoso. Para mim é muito emocionante. Ao mesmo tempo que é desafiador, porque tu não sabe como é que vai ser. E aí nós podemos prosseguir, porque... Sabemos então, Mariette, que existem mulheres que vieram com a maternidade como missão. A gente sabe que tem mulheres que vêm com aquela, com aquela missão da maternidade. Mas, tem mãs, Mariette. Tem mãs. Mãs, ao reencarnar, escolhem não ter filhos por vários motivos. Lá da espiritualidade a gente planeja, chegando aqui, não, pois é aquilo, a gente bota um monte de desculpa, né? Então, chegando aqui, ela escolhe não ter filhos por vários motivos. Aí te pergunto, como ficam essas mães ao seu retorno para o plano espiritual? Porque no plano espiritual foi feito todo o planejamento e ela ia ser mãe, às vezes mãe de 1, de 2, de 3... Né? Era uma missão, e ela própria se prontificou. Só que chegando aqui, né, a gente tem livre-arbítrio. Bem, acho que vou deixar para a próxima. Como é que fica depois que a gente retorna? Isso acontece, a gente sabe, né, Madeira? Por quê? Porque se houve um planejamento, vamos supor que deveria vir 2 filhos, ou 3, ou 1 que seja. Como é que ficariam esses espíritos? Eles no mínimo ficarão frustrados. Se não, aí não deu aqui, vão ter que fazer outro planejamento para vir com essa mãe, porque havia uma necessidade de resgate, havia essa necessidade. E a mãe desistiu. Não é uma questão aqui de aborto, é uma questão, ela nem engravidou. Sim, ela desistiu, não quer. E não quer. Não. Bom, é o livre-arbítrio dela, com certeza. Só que esses filhos precisam se reajustarem com ela. Bom, aí nós não sabemos como vai agir a espiritualidade, porque cada caso é um caso. Claro. Mas uma coisa é certa, a missão fica adiada. Esse compromisso, ele vai acabar se ampliando, que ele vai acabar acumulando para reencarnações futuras. Então é isso aí, não tem escapatória. Tu adiou. E não só adiou, tu acumulou. Certo. Que vá que esses espíritos do outro lado não conseguirem outra mãe próxima a ela para ter contato. Vai assim adiante. Eu vou fazer aqui Fica de nossa parte, como entrevistador, fazer um contraponto aqui com a nossa convidada Mariette Lemos. Mariette, existe pessoas, desde a sua tenridade, né, que já despontam essa intuição de ser mãe? Sim. Né? Existe. Né? Pessoas assim. Há pessoas, né, que na sua tenridade
tem ela na fase de criança, na adolescência. Vamos lá na adolescência. Tem aquelas que demonstram Deus na sua eternidade. E aquelas que demonstram na adolescência o quê? Eu não quero ser, mas Deus me livre. Sim. Não. Parece que muitas vezes que tem uma coisa no seu psiquismo, muitas vezes até bloqueando, talvez, essa responsabilidade. Né? O meu contraponto, às vezes, que eu faço, que eu estou fazendo neste momento. É realmente, porque já tem a resistência. Conheço pessoas, até na minha família, que desde muito menina tem desejo de engravidar e não consegue. Uhum. E tem outras que dizem assim, conhecido de uma maneira geral, Deus me livre. Mas aí André Luiz, nas suas obras, nos explica que existe uma resistência, porque vai ser feito pelo plano espiritual uma aproximação, porque quando há uma necessidade que tenha que ser agora, uma coisa inadiável, o plano espiritual acaba por interceder. Claro. E aí eles vêm, fazem um encontro, como encontro para nós, André Luiz, fazem encontros através do sonho, e esses espíritos se reajustam. E acontece a reencarnação. Só não vou saber dizer em qual livro, em qual capítulo, porque eu li praticamente todos, mas eu não sei te dizer em qual deles. Mas eu recomendo muito essas obras. É interessante as obras do Espírito André Luiz. Mariette, e as mães adotivas, elas podem assim, amar seus filhos tanto quanto as mães biológicas? E a questão das mães adotivas? Mas claro que sim. O amor é um sentimento da alma, Madeira. Independe dos vínculos sanguíneos. Independe, se vem da barriga ou não. A mãe adotiva pode amar seu filho tanto ou mais que a mãe biológica. Tanto que nós já citamos que existem mães biológicas que acabam por maltratar, por serem espíritos antagonistas, né? As mães carnais, às vezes, são compelidas a amar aquele corpo que elas geraram. Mas, até vou falar diretamente para as mães adotivas porque me emociona. Mas você, mãe, e todas as mães de adoção, amam o espírito e vocês escolhem a quem vão receber e dar todo o devotamento e dedicação e se tornam mães. Essa fala de Amélia Rodrigues. Gente, eu me emociono porque é um amor em que a mãe escolhe o filho. Se eu me emociono em ver um bebê nascer, eu me emociono quando esta mãe se desprende, como nós já citamos aqui, que vai abrir mão de várias coisas pessoais em prol de um filho que foi deixado, órfão, de qualquer forma, né? Porque às vezes as mães morrem e às vezes são abandonadas. Claro. Mas estas mães adotivas, elas têm esse, vamos dizer, até um privilégio, escolher um filho para dar. E esses filhos adotivos, todos vocês que sabem que são adotivos, devem ter uma gratidão enorme por terem sido escolhidos. Não sei se tu concorda comigo, Madeira, eu creio que sim. Temos muito motivo para crer que isso é um amor incondicional mesmo. E existe também na Mariette, nessas mães adotivas, os pais adotivos, né, um vínculo também espiritual com aqueles espíritos que serão adotados e como filhos adotivos. É lógico, até eu ia citar aqui na sequência que no momento em que eles chegam num local, seja num hospital ou sejam nas casas, lares que tem as crianças, vai haver uma sintonia. Ou a intuição, né, dos amigos espirituais, ou uma atração, um magnetismo, vamos dizer assim. Uma energia que vai... De repente, foi um filho que foi de um aborto, de uma outra vida, e nesta vida a mãe não consegue engravidar. Então, eles estão ali para se resgatarem. Às vezes é para resgatar a mãe e o pai, e às vezes é o filho. E normalmente são os dois que necessitam desse reajuste. E isso é maravilhoso, né? É lindo. Agora vale aqui também uma frase, né, do saudoso amigo hoje na espiritualidade Chico Xavier,
Chico se referia aos pais que adotam filhos. Disse Chico certa vez, né, que é maravilhoso, é lindo, né, os pais adotarem filhos adotivos. Mas lembrando, disse Chico, que os filhos que vocês estão adotando não são anjos. É importante que são espíritos em evolução. Vão vir com todo o pacote, né? Vão vir com todo o pacote. Se são complexos, vão vir complexos. Claro. E se nós não soubermos, se os pais, tanto o pai adotivo quanto o pai biológico, não souber dar a condução, a orientação, vão se desviar. E muitas vezes vão se desviar para ser teste para nós, para ver se nós vamos vencer essa batalha, se nós vamos vencer essa parte que nos cabe. É importante nós falar isso, porque o que acontece muitas vezes, não são todos, é óbvio, os pais quando vão participar da adoção, tem aquela ideia que o filho é um anjo, que tu está adotando. Não, não é um espírito que está em evolução. Pode ser até mais adiantado do que nós. Com certeza. Mas pode ser mais atrasado do que nós. Sim. Ou no mesmo patamar. Ou alguém que nós prejudicamos muito Ou no alguém que a gente passado. prejudicou muito no passado. E vamos nos reajustar agora. Ou alguém que a gente se amou tanto e retorna novamente para dar continuidade nesse amor. Tá. Marete, como fica a questão também do aborto? Eu não poderia fazer essa entrevista sem falar do aborto. Seria impossível, né, fazer uma entrevista. Então eu te pergunto, como fica o aborto perante a maternidade? Bom, vamos falar na visão espírita, né, Madeira? E também na minha, óbvio, né? Mas Claro. o aborto é um crime, porque elimina a vida de outra individualidade, sem direito à defesa. A vítima é um ser que não se pode defender. Essa questão, até eu vou destacar, ela é muito ampla, seria um tema para 1 hora de conversa, mas a gente não pode, como tu falou, deixar de citar. Não pode. Porque o aborto nos compromete. Imagina se nós simplesmente deixarmos de ser mãe, porque simplesmente é o nosso livre-arbítrio, tu imagina quando tu tira a vida. É crime, é assassinato. E até assim, eu não vou me aprofundar muito, porque eu acho um tema bastante delicado, que tem que ser uma pessoa com um conhecimento de reencarnação bem mais profundo. E que vai longe, né, Maria? Muito longe. Então, Marete, conhecemos assim casos de algumas mães que se sentem culpadas por não conseguirem ser perfeita para os seus filhos. O que poderíamos assim falar para essas mães para que possam conviver com a ideia da imperfeição na relação materna? Tem muitos casos dessas mães que elas se sentem culpadas por não conseguirem assim ser perfeitas para os seus filhos, né? Existe, né? Existe. E aí se torna uma culpa, né, Madeira? E o que a gente pode falar nesse caso? Que errar é humano. Que antes de sermos mãe, somos espíritos em evolução, com grandes dificuldades a serem superadas. O fato de nós nos tornarmos mães não nos transformará em anjos. De 1 hora para outra isso não vai ocorrer. Vai ser ao longo de muitas existências e numa das quais nem seremos mães. Né? O que a gente pode dizer também para essas mães? E eu estou incluída nessa. Quando a gente perceber que cometeu um erro, nós devemos fazer uma autoanálise, buscando corrigir os aspectos da nossa personalidade que são negativos. Nós trazemos em nós, não tem como, somos espíritos imperfeitos. Isso nos levaria, então, diante dos nossos filhos, que nós erramos. Bom, reconhecemos, fizemos a autoanálise. A partir daí, vamos fazer um pedido de desculpas. Que lindo, né? Tem muitos pais que dizem, eu não vou pedir desculpa, eu mando, eu obedeço, eu sou mãe, e daí cala a boca. Mas é como eu disse, aquelas mães que estão buscando se melhorar e que já estão querendo, elas vão aproveitar a oportunidade, que reconheceram que erraram e vão chegar e vão dizer para o filho, me desculpa, eu errei. E isso, ao contrário do que muito, vou perder a autoridade, não vai.
Isso aí vai ensinar os filhos a terem humildade e reconhecer que raio humano. E isso é muito importante. No estágio evolutivo que nós estamos, nós não podemos pretender a perfeição ainda, mas nós devemos nos esforçar para que prevaleça o melhor da nossa personalidade. Com isso, então, a gente vai encontrar o equilíbrio e o auto-perdão. Essas palavras, Madeira, quando eu estava trabalhando, buscando esse tema todo, não tem como a gente não fazer uma autoanálise. Não tem como a gente não mergulhar dentro de si e se observar. E o objetivo aqui, nas vésperas do Dia das Mães, trazer esse tema, falando de tudo isso que a gente falou, né? De auto-perdão, de nos olharmos, de nos perdoarmos, de perdoarmos os nossos filhos, de sabermos que nem tudo está perdido. E se nós estamos cometendo algum desajuste em função, porque nos damos conta que os nossos filhos são muito diferentes de nós, não nos culpemos. É um processo lento, mas que Deus nos ampara sempre e nunca estamos sozinhos. No momento em que nós fecharmos os nossos olhos e entrarmos em contato com o divino, Ele nos socorre. Como Madeira falou anteriormente, uma prece de mãe arromba as portas do céu. E quando é para pedir para nos melhorarmos, então, a nossa Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, nos abraça e nos envolve e a gente consegue fazer o melhor. Todos nós que estamos encarnados ainda estamos em tempo de resolver várias questões. Marete, estamos assim chegando ao término do nosso programa. Deixaria neste momento alguns minutos para as tuas considerações, alguma coisa que talvez a gente vinha conversando e não tenha falado tudo, ou algo que tu queira acrescentar. Olha, eu vou acrescentar algo assim que eu peguei do livro Momento Espírita e depois uma frase da Madre Teresa de Calcutá. O primeiro é do Momento Espírita, que diz assim: enquanto haja mães na terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que lhe cabe. Porque a mãe é a mão que conduz, o anjo que vela e a mulher que ora, na esperança de que seus filhos alcancem a paz. E nós temos mais um pedacinho que é da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Era essa a mensagem que eu gostaria de trazer para todas as mães e um feliz Dia das Mães para todas aquelas que estão nos assistindo agora, que vão assistir na continuação pelo Facebook. Um feliz Dia das Mães. E obrigado pela oportunidade. Imagina, felizes estamos nós, contarmos com a tua brilhante presença, a participação, trazendo esse tema maravilhoso que antecede o Dia das Mães, que é a maternidade na visão espírita. Queremos assim, Marete, agradecer assim profundamente a tua presença aqui junto conosco. O nosso muito obrigado. Que Deus e Jesus continue te iluminando, te dando forças para que continue na tua missão, não só de mãe, mas missão de espírito em evolução, amando incondicionalmente, né, a todos os seres humanos. Somos todos irmãos. E a natureza, o nosso planeta. Somos todos irmãos aos olhos de Deus.
somos todos filhos, irmãos, mães e pais, num processo evolutivo. Obrigada, muito obrigada. Nós que agradecemos e desde já parabenizamos e felicitamos todas as mães, né? Mães biológicas, mães adotivas, aquelas mães que não tiveram filhos, mas que abraçaram filhos de outras pessoas, né? Aquelas mães que fazem um trabalho maravilhoso, né? Aquelas outras que, na ausência das mães, elas abraçam os filhos de outras mães. Aqueles pais que, na ausência delas, fazem o papel de mãe. Ou seja, o nosso parabéns a todas as mães, sejam elas de que forma for, os nossos parabéns. E que continuem nessa missão belíssima, que é de encaminhar esses espíritos até Deus. Terceiro milênio vai chegando por aqui. Agradecemos a Rádio Tupãssi AM de Pelotas, em nome do senhor presidente Jorge Malião, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribes, ao competente técnico da Rádio Tupãssi, Sidney Coelho, nosso muito obrigado. Agradecemos a Liga Espírita Pelotense, em nome da sua presidente, Fernanda Farias, a equipe da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Agradecemos também o nosso técnico de transmissão, Cláudio Leão, nosso muito obrigado a esse competente técnico. A nossa convidada Marete Lemos, que abrilhantou o nosso programa, e a você, amigo ouvinte, pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Lembrando que temos encontro marcado na nossa próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde, e nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos que tenha sido um final de sexta-feira maravilhosa, aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.